Olá, fotógrafos lindos deste canal! Vamos lá para mais um vídeo e dessa vez eu decidi fazer um vídeo um pouquinho diferente. Eu peguei alguns comentários de vocês que eu ainda não respondi. Eu vou respondê-los aqui nesse vídeo. Teremos vídeos um pouco informativos, né? Comentários um pouco informativos e reações de comentários também. Acho que vai ser um vídeo legal. Temos dúvidas interessantes de vocês e vamos para o vídeo. Eu sou a Ana Lugli, fotógrafa esportiva, e se você gostaria de ter acesso a conteúdos de qualidade sobre esse assunto e sem enrolação, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder e me segue no Instagram também, que eu sou legal. E vamos para o primeiro comentário. O primeiro comentário é da raquelfer.design. Ana, como você disponibiliza as fotos grátis no Banlec que já foram pagas via Pix antecipadamente? Ou você usa outra plataforma? Raquel, muito obrigada pelo seu comentário. E o comentário foi do vídeo Venda pacotes antecipados e dobre seu faturamento. Então, se você não viu, o card vai ficar aqui para você assistir. Basicamente, Raquel, nos próprios carrinhos da Banlec e na própria plataforma, a gente tem essa opção. Então, quando a gente vai ali nos carrinhos, tem a opção liberar fotos para o cliente. A gente só precisa digitar sim e ele libera diretamente no e-mail. Então, eu utilizo a própria Banlec para fazer isso. E isso é muito massa, é muito ágil. Eu ganho tempo fazendo isso, sabe? Então, eu combino sim um valor com o meu cliente, ele faz o Pix para mim. E aí, na hora que ele escolher, se ele paga antes, tem que escolher depois, ele escolhe. Por exemplo, vamos supor que a gente tenha feito um pacote de 10 fotos e ele pegue 11. Eu já combino que ele vai fazer um Pix pra mim também dessa diferença, pra ele não ter que pagar nada pra Banlec. Então, é foda, é uma forma de burlar as taxas, só que assim, é uma funcionalidade que a própria plataforma me dá. Então, utilizarei dela o máximo que puder até ela tirar essa opção. Mas assim, é uma ferramenta que pra mim é essencial. Se eu fosse migrar pra outra plataforma futuramente, teria que ter essa opção, porque eu trabalho bastante assim. É isso, respondendo a pergunta, libero pelo próprio Banlec. Segundo comentário, vamos para o comentário do Manuel Vitor da Silva Vitor 4799. Eu tenho que falar o nome, eu vou fazer o quê? Ai, Manuel, me desculpa, mano, mas é muito bom o seu nome, cara. Vamos lá. Fotografei beach tênis e achei que eu venderia muitas fotos, mas infelizmente vendi somente R$360 em 3 dias de fotos. Muitas pessoas não valorizam o fotógrafo ou acham caro o valor das fotos. Olha que eu cobrei R$19 por foto, mas tinha descontos em certas quantidades de fotos e mesmo assim levei prejuízo. É desanimador. Bom, Manuel, sinto muito, isso realmente acontece. Rola mesmo de você ir no evento, achar que vai vender e não vender. Só que tem algumas coisinhas que a gente pode fazer, primeiro, para prevenir isso e para você não sair no prejuízo. Eu vou falar algumas coisinhas aqui, tá? Então, primeiro, uma coisa que eu sempre combino é que o organizador, ele vai me ajudar a divulgar as fotos. Independente de ser por WhatsApp, pelo Instagram, no boca a boca, eu combino que ele vai achar um jeito assertivo de passar essa informação para as pessoas, porque pode ser, às vezes, que o principal canal de conteúdo da pessoa nem seja no Instagram, sabe? Então, pode ser que não adiante nada, é só republicar as minhas fotos do Instagram. Então, a gente combina essa forma de venda. No caso do beach tênis, é um evento que quando você olha, cresce o olho. Porque é um evento caro. É muito comum que todo mundo vá pro beach tênis achando que vai vender horrores. Eu acho que pode ser isso também que deu uma travada, sabe? Então a causa disso pode ser essa má divulgação do seu cliente. As fotos talvez não chegaram até as pessoas da forma certa, né? Com que deviam ter chego. Outra coisa que pode ter acontecido é as fotos estarem caras demais. Porque assim, sinceramente, eu sei que o beach tênis é um local que tem um valor aquisitivo maior. Só que às vezes o local que você fotografou, tinham pessoas que não podiam pagar esse valor por foto. E aí o valor ficou muito alto e as pessoas não conseguiram investir o suficiente. Novamente, não tô desvalorizando o trabalho, não vi as fotos, não sei como foi. Eu realmente já passei por isso também algumas vezes, sabe? Em eventos de basquete, isso já aconteceu. Mas o que a gente tem que ver é as formas com que a gente pode ter errado no caminho
que isso vai melhorar, né? Outra coisa que pode ter acontecido também é que as pessoas esperavam uma coisa e receberam outra, ou elas podem não ter se identificado com o seu trabalho. E isso é muito difícil, porque eu não sei se você já fez beach tênis outras vezes, mas cada esporte também tem o seu estilo específico, sabe? Por exemplo, o futsal, por incrível que pareça, o estilo de edição que as pessoas gostam no futsal, que as crianças gostam, é um estilo com muita textura, com bastante contraste. É um estilo de foto que, por exemplo, eu tenho um estilo diferente de edição. E mesmo assim eu não abro mão da minha edição. E o beach tênis é um pouquinho assim também, sabe? A fotografia tem um pouco disso. Desse estilo de edição ser muito peculiar, e algumas pessoas não gostem, outras pessoas amem. Enfim, eu sempre tento achar o meio termo no meio disso para que as minhas fotos agradem o público, né? Mesmo colocando um pouquinho só de textura e não horrores, enfim. Pode ser simplesmente que as pessoas não tenham gostado do seu trabalho, meu. E aí é o ponto também de você ver se você se encaixa, se você quer se encaixar. Tem muitas variáveis do porquê isso pode ter dado ruim. Outra coisa que eu faço também, além de combinar com o organizador isso, é fechar uma quantidade de fotos que ele vai ter disponível se ele me auxiliar nessas vendas, sabe? Porque é muito fácil a gente ir sem custo, não vender, às vezes pode acontecer de não vender e voltar pra casa com prejuízo. A gente tem que confiar que as fotos vão ser vendidas ali. Outra coisa também, que se você está em dúvida se o seu evento vai ser vantajoso financeiramente ou não, às vezes você tem que investir um valor muito alto para você se deslocar, ou um tempo muito longo que você estaria perdendo fotografando outro evento, né? Você poderia estar fotografando outro evento. A minha dica também pegue esse organizador, converse com ele e combine um valor, não necessariamente um valor, mas uma quantidade de fotos que ele vai comprar de você ao invés de você dar o bônus. Porque se você chega nele e fala, olha, fulano, eu vou no seu evento, só que assim, eu cobraria, sei lá, R$500 pra ir. Só que a gente pode inverter isso em foto, reverter em foto? O que você acha? Ao invés de você me pagar R$500, você compra, sei lá, se for R$10, você compra 50 fotos minhas. Se for um evento super grande, às vezes compensa a pessoa fazer isso, sabe? Ou você combina que ela teria que comprar as fotos se você não tiver venda suficiente, enfim. Existem diversas opções aqui, não vou ficar me estendendo, já me estendi muito. Esse é um comentário legal que eu gostaria de falar também, do vídeo Como eu vivo de fotografia esportiva vendendo fotos. Se você não viu, o card tá em cima, depois desse vídeo vai lá dar uma olhada nele. É da Demorais 852. Gosto de fotografia, sempre escutei que tem uma visão de mundo diferente. Daí pensei, por que não juntar o que eu gosto, o jiu-jitsu, com a fotografia? Queria aprender para fazer uma segunda renda também, mas o medo de gastar dinheiro e ser ruim na profissão é enorme. Eu gosto muito de falar, gente, que assim, é tudo treino. Tudo que a gente acha que é ruim, a gente consegue com um tempo, um treino, com horas de dedicação ali. Sim, tem o ponto de ter uma facilidade a mais para fotografar, e nesse caso, a gente vê que existe, né, esse interesse e esse ponto de querer fotografar. Então, o que eu queria trazer nesse vídeo para vocês também é essa reflexão, sabe? Que nada cai do céu. Você quer ser uma fotógrafa esportiva, e se você acha que você tem potencial para isso, o que você precisa é, sim, de um investimento inicial em uma câmera, em uma lente boa. Mas, assim, o que você mais precisa é de investir nisso. E não é financeiramente nesse segundo ponto. É investir nessa questão de deixar um tempo nisso. Querer realmente estudar, querer praticar. Eu acredito fielmente que é tudo prática. Então, se você tá em dúvida, se você começa a fotografar, é só como segunda renda. Muitas pessoas começam a fotografar como segunda renda e isso vira o trampo oficial da pessoa. Porque sim, existe um mercado, existe uma forma de ganhar dinheiro com isso. Isso é uma profissão justa. As pessoas precisam de fotos para guardar os seus momentos. E principalmente na fotografia esportiva, a gente tá falando de tipos de foto, né? De fotos em movimento, que não é tão fácil de fazer com qualquer celular. Se for um movimento, um local escuro, você precisa ter um fotógrafo para ter uma boa foto. Então, isso ainda, a fotografia esportiva, ela tem mais valor ainda dentre as outras.
outras. Porque não é fácil de fazer, entende? Então, se a gente olha pra foto de ensaio, você consegue fazer foto de ensaio com o celular. E eu não estou falando que dentro da fotografia esportiva não há opção de fazer com o celular. Só que eu realmente acho que a gente precisa pensar nesse investimento e olhar com a fotografia com esse pensamento de, pô, é realmente difícil, eu preciso desse investimento. Só que se você quiser, você pratica, cara. Você conversa com outros fotógrafos, você tira suas dúvidas. Esse canal aqui tá super aberto pra isso. Eu sempre tento conversar com vocês, tirar as dúvidas que eu consigo ajudar vocês. Eu também tenho várias outras dúvidas que eu falo com outras pessoas sobre isso, né? Sobre fotografia. Então, a gente nunca para de aprender. Não importa o quão foda você seja na fotografia, você sempre vai ter que estar praticando e fazendo os seus trampos pra melhorar e pra conseguir se manter. Porque é isso. Então, assim, Demorais, se você já tem essa facilidade, se você tem esse interesse, só vai, sabe? Sim, tem esse investimento inicial, mas você pode começar alugando câmeras também. Se tiver um local um pouco mais acessível, tenta entrar em contato com um fotógrafo, pergunta se ele não precisa de uma ajuda. Eu, no meu caso, eu ando com, no mínimo, 2 lentes e 2 câmeras. Pra Ana fotografar comigo, pra eu ter um auxiliar. Então, se chegasse uma pessoa hoje falando, eu não tenho câmera, mas eu gostaria de aprender mais. Eu ia falar, beleza, a gente pode ir num evento, eu posso te ensinar algumas coisas. E se você se interessar, você pode comprar uma câmera. Existem muitas formas de você começar no mundo da fotografia. Mas eu realmente acho que ter esse medo de falar, acho que eu vou ser ruim. Todo mundo começa ruim. As minhas fotos do começo, até as de ginástica, eram péssimas. Tinha granulado, o equipamento não era o melhor do mundo. Eu comecei com uma 60D. Então, assim, a gente precisa parar de olhar e com esse olhar de medo e falar, meu Deus, e se eu for ruim? Porque no começo não tem como começar num degrau foda. A gente precisa começar do começo, precisa começar errando, precisa começar ruim. E o que importa é não parar e praticar pra cada vez mais alcançar o seu espaço, alcançar, né, esse... Não existe um auge, também não acredito que exista um auge, mas alcançar cada vez mais o que você se propõe. Então é isso, Demorais. Comece. Se as pessoas já falam que você tem uma visão legal, eu garanto que não tem como dar errado. Você tem que praticar pra dar certo, no caso, dá pra dar errado. Tem como dar errado, sim. Mas se você praticar e colocar isso, vai dar bom, em primeiro lugar, né? Esse é um comentário muito bom do objetos que eu sempre tenho na mochila pra eventos esportivos. Esse é um comentário do Rafa Gualano, que eu comentei dos objetos que eu levo, protetor solar e tudo mais. E daí ele comentou o seguinte: um rolo de papel higiênico, nunca se sabe. E gente, óbvio, a gente tem que levar rolo de papel higiênico também nos equipamentos fotográficos. Teve um dia que eu e na Paula tava fotografando, e aí era uma época que tava um clima péssimo, sabe aquele clima seco? E aí eu lembro que eu tava com o nariz escorrendo e meu nariz às vezes sangrava. E daí eu olhei pra Ana Paula uma hora, eu tava fotografando, graças a Deus ela estava logo pertinho de mim. Eu olhei pra ela e sabe aquelas cenas de filme, de sangue? Só tava escorrendo meu nariz e eu tampando o meu dedo assim, dando a câmera pra Ana Paula e falava, toma, Ana Paula, e pegando o papel higiênico e colocando. Então, assim, é uma boa coisa pra se levar também. Eu achei esse comentário extremamente importante. Meus amigos, hablei um pouco sobre assuntos diversos por aqui. Espero que você tenha gostado do que falei por aqui hoje. Se você tem alguma dúvida que você gostaria que eu respondesse por vídeo, me manda aqui. Esse é o vídeo perfeito pra isso, porque a ideia é responder mais comentários de vocês por vídeo, que eu consigo me expressar melhor. Eu acho que é um pouco mais fácil. Senão eu tenho que ficar fazendo textão e meus dedos doem de fazer textão. Deixa aqui o seu comentário. Não esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like. Se inscreve no canal, que eu sei que tem várias pessoas aí que ficam passando e não se inscrevem. Você acha que eu não sei? Eu sei. Então não se esquece, por favor. E um beijo, até a próxima.